assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este casal sempre foram grandes amigos na infância, mas o destino e a correria do dia a dia acabaram por os separar, e cada um seguiu a sua própria vida. Após muitos anos, algo que eles não imaginavam acontece. Enquanto estão a trabalho, eles acabam se hospedando no mesmo hotel. Um reencontro marcado por muita emoção e lembranças acontece. A partir deste momento, tudo fica diferente para o casal. Um amor que aparentemente tinha morrido há muitos anos reacende no coração dos dois. Agora, eles não conseguem mais seguir os seus caminhos longe um do outro. Barreiras terão que ser vencidas para que eles possam viver este grande amor. Disposição para enfrentar tudo e todos é o que não falta a este casal. Somos apresentados ao casal protagonista, que na infância sempre foram grandes amigos. Eles passavam seus dias juntos, rindo, explorando e criando memórias inesquecíveis. A amizade era pura, cheia de cumplicidade, e parecia que nada poderia separá-los. O vínculo entre eles era tão forte que parecia que estariam sempre um ao lado do outro, compartilhando os altos e baixos da vida. No entanto, com o passar do tempo, as exigências da vida adulta e os caminhos que ambos escolheram seguir os afastaram. A correria do dia a dia, os novos compromissos e as mudanças de vida os distanciaram de uma forma que nem perceberam totalmente. O contato foi diminuindo, e a amizade, que um dia parecia indestrutível, foi se dissipando. Cada um seguiu seu rumo, construindo sua vida, mas no fundo, as lembranças daqueles dias de infância continuaram guardadas, quase como uma saudade silenciosa, escondida em algum canto do coração. Essa parte do filme nos mostra o impacto do tempo e da distância, como fatores inevitáveis que transformam a vida das pessoas, separando-as sem que se perceba, mas sem apagar totalmente os sentimentos que marcaram o passado. A introdução prepara o terreno para o reencontro, sugerindo que, apesar de tudo, o vínculo entre os dois nunca desapareceu por completo. Algo inesperado acontece. O destino, com seu jeito misterioso e surpreendente, coloca o casal novamente no mesmo caminho. Depois de tantos anos separados, ambos se encontram, não por coincidência, mas por um giro do acaso, hospedados no mesmo hotel enquanto estão a trabalho. A surpresa é imensa para os dois, e a emoção que surge no reencontro é palpável. Eles se veem pela primeira vez após muito tempo, e a sensação de estar diante de uma lembrança viva da infância é quase mágica. O choque inicial dá lugar a uma conversa tímida, com olhares que dizem mais do que as palavras. As palavras começam a fluir naturalmente, como se o tempo não tivesse passado, e a cumplicidade que existia entre eles na infância começa a ressurgir. Durante o reencontro, ambos sentem uma mistura de saudade, surpresa e uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. A conexão, que parecia ter ficado no passado, volta com intensidade, e as memórias dos tempos antigos começam a invadir as conversas. O hotel, que deveria ser apenas um local de descanso, se torna o cenário de um momento carregado de nostalgia e emoção. O casal revive alguns dos melhores momentos da infância, falando sobre suas vidas, suas experiências e o que aconteceu desde que se separaram. Cada história compartilhada parece aproximá-los ainda mais, e a química entre eles é inegável. Essa parte do filme é fundamental, pois marca o início de uma nova jornada, uma segunda chance que o destino dá aos dois. O reencontro é o ponto de virada da história, onde a tensão emocional começa a crescer, preparando o terreno para o que está por vir. O reencontro entre os dois começa a florescer de uma maneira inesperada. Após o impacto inicial da surpresa, o casal se vê cada vez mais envolvido um com o outro, e o que parecia ser uma simples amizade de infância começa a se transformar em algo muito mais profundo. A proximidade que cresce entre eles é quase palpável, e os sentimentos que ambos tentavam esconder começam a ressurgir de forma incontrolável. À medida que passam mais tempo juntos, conversando e se redescobrindo, percebem que o que sentiam um pelo outro na juventude nunca desapareceu completamente. A conexão que existia na infância não se tratava apenas de uma amizade, mas de um amor silencioso que, embora adormecido pelo tempo e pela distância,
sempre esteve ali, esperando pela oportunidade de voltar à tona. Eles começam a reviver momentos passados, compartilhando olhares significativos e toques sutis que falam mais do que qualquer palavra poderia expressar. O amor, que parecia ter morrido junto com os anos que passaram, começa a reacender no coração de ambos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra trocada faz com que eles se percebam novamente, não apenas como amigos, mas como duas pessoas que têm algo especial, algo que nunca foi completamente superado. A tensão romântica que cresce entre eles é cheia de inseguranças, mas também de um desejo de explorar o que poderia ser. Eles começam a questionar seus próprios sentimentos, se perguntando se vale a pena dar uma chance a algo que, por tanto tempo, parecia perdido. Essa parte do filme é marcada pela descoberta do amor renovado, uma emoção que começa a surgir de forma intensa e inesperada. A narrativa explora com sensibilidade como o tempo pode fazer com que sentimentos adormecidos voltem à vida, transformando o reencontro em uma oportunidade para redescobrir o que eles verdadeiramente significam um para o outro. A partir daqui, as coisas começam a mudar de forma irreversível, e a história de amor que parecia ter ficado no passado ganha uma nova chance de florescer. O reencontro e o renascimento do amor começam a enfrentar os primeiros obstáculos reais. Embora o casal tenha redescoberto sentimentos que pareciam perdidos, a vida e as circunstâncias não facilitam as coisas. As barreiras, que estavam adormecidas durante todo o tempo que passaram separados, começam a se tornar mais visíveis e implacáveis. Ambos, agora conscientes do que sentem um pelo outro, se deparam com a complexidade das escolhas que terão que fazer. Eles têm vidas separadas, com compromissos, responsabilidades e expectativas que não podem simplesmente ser ignoradas. O casal se vê diante de dilemas internos e externos. Existe o medo de seguir em frente, o receio de que o amor que está ressurgindo entre eles não seja suficiente para superar tudo o que está em jogo. O passado e as decisões feitas ao longo dos anos começam a pesar, e o casal se questiona: vale a pena mudar tudo o que construíram até agora? Além disso, há também as expectativas de outras pessoas, que, de certa forma, forçam o casal a tomar uma direção diferente. O julgamento de amigos, familiares e até a pressão social colocam mais dúvidas sobre o que está acontecendo entre eles. Ambos tentam se convencer de que talvez o amor que estão sentindo não seja prático, que as mudanças necessárias são grandes demais, e talvez seja melhor seguir em frente, cada um com seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, o amor que reacendeu em seus corações é forte demais para ser ignorado. As conversas entre os dois se tornam mais intensas e profundas, enquanto tentam entender o que realmente querem para o futuro. Eles não conseguem mais negar o que sentem, mas a insegurança, o medo e as barreiras externas continuam a ser um desafio a ser superado. A tensão cresce à medida que se torna claro que algo precisa ceder, seja a coragem para enfrentar as mudanças necessárias ou a decisão de seguir cada um seu caminho, por mais difícil que seja. Essa parte do filme é uma reflexão sobre o quanto o amor verdadeiro é desafiador. Não se trata apenas de paixão e sentimentos, mas das escolhas difíceis que devem ser feitas para que o amor possa florescer em meio a um mundo de obstáculos. O casal está à beira de uma decisão importante, e a questão central passa a ser: será que o amor será suficiente para enfrentar todas as dificuldades que surgem? Depois de tanto lutar contra as barreiras que se impuseram, de questionar o que realmente queriam e de confrontar os medos e as inseguranças, ambos percebem que, para viver o amor que renasceu entre eles, precisam se arriscar. As dificuldades externas ainda existem, as expectativas dos outros, as responsabilidades que não podem ser ignoradas, mas o desejo de estar juntos, de recomeçar, supera tudo isso. Eles enfrentam suas próprias limitações e, com coragem, decidem dar uma chance ao que têm, sabendo que a felicidade não vem sem esforço. O casal começa a reconstruir a vida a dois, um passo de cada vez, superando os desafios juntos. A disposição para enfrentar o que vier pela frente, mesmo com os obstáculos ainda presentes, se torna uma força unificadora que os mantém firmes no que escolheram. Não é um caminho fácil,
mas o fato de estarem decididos a caminhar juntos já é um grande passo. O filme chega a um ponto de celebração, simbolicamente próximo do Natal, um momento de renovação, esperança e recomeço. A época festiva, com seu espírito de união e renovação, serve como pano de fundo para o casal, que agora tem a oportunidade de criar novas memórias juntos, construindo um futuro com base no amor que antes parecia perdido. O amor, que havia sido apagado pela distância e pelo tempo, agora ressurge mais forte e mais certo do que nunca. No encerramento, o casal se olha com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades e das escolhas que tiveram que fazer, o que realmente importa é o que estão dispostos a viver juntos. Este casal sempre foram grandes amigos na infância, mas o destino e a correria do dia a dia acabaram por os separar, e cada um seguiu a sua própria vida. Após muitos anos, algo que eles não imaginavam acontece. Enquanto estão a trabalho, eles acabam se hospedando no mesmo hotel. Um reencontro marcado por muita emoção e lembranças acontece. A partir deste momento, tudo fica diferente para o casal. Um amor que aparentemente tinha morrido há muitos anos reacende no coração dos dois. Agora, eles não conseguem mais seguir os seus caminhos longe um do outro. Barreiras terão que ser vencidas para que eles possam viver este grande amor. Disposição para enfrentar tudo e todos é o que não falta a este casal. Somos apresentados ao casal protagonista, que na infância sempre foram grandes amigos. Eles passavam seus dias juntos, rindo, explorando e criando memórias inesquecíveis. A amizade era pura, cheia de cumplicidade, e parecia que nada poderia separá-los. O vínculo entre eles era tão forte que parecia que estariam sempre um ao lado do outro, compartilhando os altos e baixos da vida. No entanto, com o passar do tempo, as exigências da vida adulta e os caminhos que ambos escolheram seguir os afastaram. A correria do dia a dia, os novos compromissos e as mudanças de vida os distanciaram de uma forma que nem perceberam totalmente. O contato foi diminuindo, e a amizade, que um dia parecia indestrutível, foi se dissipando. Cada um seguiu seu rumo, construindo sua vida, mas no fundo, as lembranças daqueles dias de infância continuaram guardadas, quase como uma saudade silenciosa, escondida em algum canto do coração. Essa parte do filme nos mostra o impacto do tempo e da distância, como fatores inevitáveis que transformam a vida das pessoas, separando-as sem que se perceba, mas sem apagar totalmente os sentimentos que marcaram o passado. A introdução prepara o terreno para o reencontro, sugerindo que, apesar de tudo, o vínculo entre os dois nunca desapareceu por completo. Algo inesperado acontece. O destino, com seu jeito misterioso e surpreendente, coloca o casal novamente no mesmo caminho. Depois de tantos anos separados, ambos se encontram, não por coincidência, mas por um giro do acaso, hospedados no mesmo hotel enquanto estão a trabalho. A surpresa é imensa para os dois, e a emoção que surge no reencontro é palpável. Eles se veem pela primeira vez após muito tempo, e a sensação de estar diante de uma lembrança viva da infância é quase mágica. O choque inicial dá lugar a uma conversa tímida, com olhares que dizem mais do que as palavras. As palavras começam a fluir naturalmente, como se o tempo não tivesse passado, e a cumplicidade que existia entre eles na infância começa a ressurgir. Durante o reencontro, ambos sentem uma mistura de saudade, surpresa e uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. A conexão, que parecia ter ficado no passado, volta com intensidade, e as memórias dos tempos antigos começam a invadir as conversas. O hotel, que deveria ser apenas um local de descanso, se torna o cenário de um momento carregado de nostalgia e emoção. O casal revive alguns dos melhores momentos da infância, falando sobre suas vidas, suas experiências e o que aconteceu desde que se separaram. Cada história compartilhada parece aproximá-los ainda mais, e a química entre eles é inegável. Essa parte do filme é fundamental, pois marca o início de uma nova jornada, uma segunda chance que o destino dá aos dois. O reencontro é o ponto de virada da história, onde a tensão emocional começa a crescer, preparando o terreno para o que está por vir. O reencontro entre os dois começa a florescer de uma maneira inesperada. Após o impacto inicial da surpresa, o casal se vê cada vez mais envolvido um com o outro, e o que parecia ser uma simples amizade de infância
começa a se transformar em algo muito mais profundo. A proximidade que cresce entre eles é quase palpável, e os sentimentos que ambos tentavam esconder começam a ressurgir de forma incontrolável. À medida que passam mais tempo juntos, conversando e se redescobrindo, percebem que o que sentiam um pelo outro na juventude nunca desapareceu completamente. A conexão que existia na infância não se tratava apenas de uma amizade, mas de um amor silencioso que, embora adormecido pelo tempo e pela distância, sempre esteve ali, esperando pela oportunidade de voltar à tona. Eles começam a reviver momentos passados, compartilhando olhares significativos e toques sutis que falam mais do que qualquer palavra poderia expressar. O amor, que parecia ter morrido junto com os anos que passaram, começa a reacender no coração de ambos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra trocada faz com que eles se percebam novamente, não apenas como amigos, mas como duas pessoas que têm algo especial, algo que nunca foi completamente superado. A tensão romântica que cresce entre eles é cheia de inseguranças, mas também de um desejo de explorar o que poderia ser. Eles começam a questionar seus próprios sentimentos, se perguntando se vale a pena dar uma chance a algo que, por tanto tempo, parecia perdido. Essa parte do filme é marcada pela descoberta do amor renovado, uma emoção que começa a surgir de forma intensa e inesperada. A narrativa explora com sensibilidade como o tempo pode fazer com que sentimentos adormecidos voltem à vida, transformando o reencontro em uma oportunidade para redescobrir o que eles verdadeiramente significam um para o outro. A partir daqui, as coisas começam a mudar de forma irreversível, e a história de amor que parecia ter ficado no passado ganha uma nova chance de florescer. O reencontro e o renascimento do amor começam a enfrentar os primeiros obstáculos reais. Embora o casal tenha redescoberto sentimentos que pareciam perdidos, a vida e as circunstâncias não facilitam as coisas. As barreiras, que estavam adormecidas durante todo o tempo que passaram separados, começam a se tornar mais visíveis e implacáveis. Ambos, agora conscientes do que sentem um pelo outro, se deparam com a complexidade das escolhas que terão que fazer. Eles têm vidas separadas, com compromissos, responsabilidades e expectativas que não podem simplesmente ser ignoradas. O casal se vê diante de dilemas internos e externos. Existe o medo de seguir em frente, o receio de que o amor que está ressurgindo entre eles não seja suficiente para superar tudo o que está em jogo. O passado e as decisões feitas ao longo dos anos começam a pesar, e o casal se questiona: vale a pena mudar tudo o que construíram até agora? Além disso, há também as expectativas de outras pessoas, que, de certa forma, forçam o casal a tomar uma direção diferente. O julgamento de amigos, familiares e até a pressão social colocam mais dúvidas sobre o que está acontecendo entre eles. Ambos tentam se convencer de que talvez o amor que estão sentindo não seja prático, que as mudanças necessárias são grandes demais e talvez seja melhor seguir em frente, cada um com seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, o amor que reacendeu em seus corações é forte demais para ser ignorado. As conversas entre os dois se tornam mais intensas e profundas, enquanto tentam entender o que realmente querem para o futuro. Eles não conseguem mais negar o que sentem, mas a insegurança, o medo e as barreiras externas continuam a ser um desafio a ser superado. A tensão cresce à medida que se torna claro que algo precisa ceder, seja a coragem para enfrentar as mudanças necessárias ou a decisão de seguir cada um seu caminho, por mais difícil que seja. Essa parte do filme é uma reflexão sobre o quanto o amor verdadeiro é desafiador. Não se trata apenas de paixão e sentimentos, mas das escolhas difíceis que devem ser feitas para que o amor possa florescer em meio a um mundo de obstáculos. O casal está à beira de uma decisão importante, e a questão central passa a ser: será que o amor será suficiente para enfrentar todas as dificuldades que surgem? Depois de tanto lutar contra as barreiras que se impuseram, de questionar o que realmente queriam e de confrontar os medos e as inseguranças, ambos percebem que, para viver o amor que renasceu entre eles, precisam se arriscar. As dificuldades externas ainda existem, as expectativas dos outros, as responsabilidades que não podem ser ignoradas,
Mas o desejo de estar juntos, de recomeçar, supera tudo isso. Eles enfrentam suas próprias limitações e, com coragem, decidem dar uma chance ao que têm, sabendo que a felicidade não vem sem esforço. O casal começa a reconstruir a vida a dois, um passo de cada vez, superando os desafios juntos. A disposição para enfrentar o que vier pela frente, mesmo com os obstáculos ainda presentes, se torna uma força unificadora que os mantém firmes no que escolheram. Não é um caminho fácil, mas o fato de estarem decididos a caminhar juntos já é um grande passo. O filme chega a um ponto de celebração, simbolicamente próximo do Natal, um momento de renovação, esperança e recomeço. A época festiva, com seu espírito de união e renovação, serve como pano de fundo para o casal, que agora tem a oportunidade de criar novas memórias juntos, construindo um futuro com base no amor que antes parecia perdido. O amor, que havia sido apagado pela distância e pelo tempo, agora ressurge mais forte e mais certo do que nunca. No encerramento, o casal se olha com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades e das escolhas que tiveram que fazer, o que realmente importa é o que estão dispostos a viver juntos. Este casal sempre foram grandes amigos na infância, mas o destino e a correria do dia a dia acabaram por os separar, e cada um seguiu a sua própria vida. Após muitos anos, algo que eles não imaginavam acontece. Enquanto estão a trabalho, eles acabam se hospedando no mesmo hotel. Um reencontro marcado por muita emoção e lembranças acontece. A partir deste momento, tudo fica diferente para o casal. Um amor que aparentemente tinha morrido há muitos anos reacende no coração dos dois. Agora, eles não conseguem mais seguir os seus caminhos longe um do outro. Barreiras terão que ser vencidas para que eles possam viver este grande amor. Disposição para enfrentar tudo e todos é o que não falta a este casal. Somos apresentados ao casal protagonista, que na infância sempre foram grandes amigos. Eles passavam seus dias juntos, rindo, explorando e criando memórias inesquecíveis. A amizade era pura, cheia de cumplicidade, e parecia que nada poderia separá-los. O vínculo entre eles era tão forte que parecia que estariam sempre um ao lado do outro, compartilhando os altos e baixos da vida. No entanto, com o passar do tempo, as exigências da vida adulta e os caminhos que ambos escolheram seguir os afastaram. A correria do dia a dia, os novos compromissos e as mudanças de vida os distanciaram de uma forma que nem perceberam totalmente. O contato foi diminuindo, e a amizade, que um dia parecia indestrutível, foi se dissipando. Cada um seguiu seu rumo, construindo sua vida, mas no fundo, as lembranças daqueles dias de infância continuaram guardadas, quase como uma saudade silenciosa, escondida em algum canto do coração. Essa parte do filme nos mostra o impacto do tempo e da distância, como fatores inevitáveis que transformam a vida das pessoas, separando-as sem que se perceba, mas sem apagar totalmente os sentimentos que marcaram o passado. A introdução prepara o terreno para o reencontro, sugerindo que, apesar de tudo, o vínculo entre os dois nunca desapareceu por completo. Algo inesperado acontece. O destino, com seu jeito misterioso e surpreendente, coloca o casal novamente no mesmo caminho. Depois de tantos anos separados, ambos se encontram, não por coincidência, mas por um giro do acaso, hospedados no mesmo hotel enquanto estão a trabalho. A surpresa é imensa para os dois, e a emoção que surge no reencontro é palpável. Eles se veem pela primeira vez após muito tempo, e a sensação de estar diante de uma lembrança viva da infância é quase mágica. O choque inicial dá lugar a uma conversa tímida, com olhares que dizem mais do que as palavras. As palavras começam a fluir naturalmente, como se o tempo não tivesse passado, e a cumplicidade que existia entre eles na infância começa a ressurgir. Durante o reencontro, ambos sentem uma mistura de saudade, surpresa e uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. A conexão, que parecia ter ficado no passado, volta com intensidade, e as memórias dos tempos antigos começam a invadir as conversas. O hotel, que deveria ser apenas um local de descanso, se torna o cenário de um momento carregado de nostalgia e emoção. O casal revive alguns dos melhores momentos da infância, falando sobre suas vidas, suas experiências e o que aconteceu desde que se separaram. Cada história compartilhada parece aproximá-los ainda mais,
e a química entre eles é inegável. Essa parte do filme é fundamental, pois marca o início de uma nova jornada, uma segunda chance que o destino dá aos dois. O reencontro é o ponto de virada da história, onde a tensão emocional começa a crescer, preparando o terreno para o que está por vir. O reencontro entre os dois começa a florescer de uma maneira inesperada. Após o impacto inicial da surpresa, o casal se vê cada vez mais envolvido um com o outro, e o que parecia ser uma simples amizade de infância começa a se transformar em algo muito mais profundo. A proximidade que cresce entre eles é quase palpável, e os sentimentos que ambos tentavam esconder começam a ressurgir de forma incontrolável. À medida que passam mais tempo juntos, conversando e se redescobrindo, percebem que o que sentiam um pelo outro na juventude nunca desapareceu completamente. A conexão que existia na infância não se tratava apenas de uma amizade, mas de um amor silencioso que, embora adormecido pelo tempo e pela distância, sempre esteve ali, esperando pela oportunidade de voltar à tona. Eles começam a reviver momentos passados, compartilhando olhares significativos e toques sutis que falam mais do que qualquer palavra poderia expressar. O amor, que parecia ter morrido junto com os anos que passaram, começa a reacender no coração de ambos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra trocada faz com que eles se percebam novamente, não apenas como amigos, mas como duas pessoas que têm algo especial, algo que nunca foi completamente superado. A tensão romântica que cresce entre eles é cheia de inseguranças, mas também de um desejo de explorar o que poderia ser. Eles começam a questionar seus próprios sentimentos, se perguntando se vale a pena dar uma chance a algo que, por tanto tempo, parecia perdido. Essa parte do filme é marcada pela descoberta do amor renovado, uma emoção que começa a surgir de forma intensa e inesperada. A narrativa explora com sensibilidade como o tempo pode fazer com que sentimentos adormecidos voltem à vida, transformando o reencontro em uma oportunidade para redescobrir o que eles verdadeiramente significam um para o outro. A partir daqui, as coisas começam a mudar de forma irreversível, e a história de amor que parecia ter ficado no passado ganha uma nova chance de florescer. O reencontro e o renascimento do amor começam a enfrentar os primeiros obstáculos reais. Embora o casal tenha redescoberto sentimentos que pareciam perdidos, a vida e as circunstâncias não facilitam as coisas. As barreiras, que estavam adormecidas durante todo o tempo que passaram separados, começam a se tornar mais visíveis e implacáveis. Ambos, agora conscientes do que sentem um pelo outro, se deparam com a complexidade das escolhas que terão que fazer. Eles têm vidas separadas, com compromissos, responsabilidades e expectativas que não podem simplesmente ser ignoradas. O casal se vê diante de dilemas internos e externos. Existe o medo de seguir em frente, o receio de que o amor que está ressurgindo entre eles não seja suficiente para superar tudo o que está em jogo. O passado e as decisões feitas ao longo dos anos começam a pesar, e o casal se questiona: vale a pena mudar tudo o que construíram até agora? Além disso, há também as expectativas de outras pessoas, que, de certa forma, forçam o casal a tomar uma direção diferente. O julgamento de amigos, familiares e até a pressão social colocam mais dúvidas sobre o que está acontecendo entre eles. Ambos tentam se convencer de que talvez o amor que estão sentindo não seja prático, que as mudanças necessárias são grandes demais e talvez seja melhor seguir em frente, cada um com seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, o amor que reacendeu em seus corações é forte demais para ser ignorado. As conversas entre os dois se tornam mais intensas e profundas, enquanto tentam entender o que realmente querem para o futuro. Eles não conseguem mais negar o que sentem, mas a insegurança, o medo e as barreiras externas continuam a ser um desafio a ser superado. A tensão cresce à medida que se torna claro que algo precisa ceder, seja a coragem para enfrentar as mudanças necessárias ou a decisão de seguir cada um seu caminho, por mais difícil que seja. Essa parte do filme é uma reflexão sobre o quanto o amor verdadeiro é desafiador. Não se trata apenas de paixão e sentimentos, mas das escolhas difíceis que devem ser feitas para que o amor possa florescer em meio a um mundo de obstáculos.
O casal está à beira de uma decisão importante, e a questão central passa a ser: será que o amor será suficiente para enfrentar todas as dificuldades que surgem? Depois de tanto lutar contra as barreiras que se impuseram, de questionar o que realmente queriam e de confrontar os medos e as inseguranças, ambos percebem que, para viver o amor que renasceu entre eles, precisam se arriscar. As dificuldades externas ainda existem, as expectativas dos outros, as responsabilidades que não podem ser ignoradas, mas o desejo de estar juntos, de recomeçar, supera tudo isso. Eles enfrentam suas próprias limitações e, com coragem, decidem dar uma chance ao que têm, sabendo que a felicidade não vem sem esforço. O casal começa a reconstruir a vida a dois, um passo de cada vez, superando os desafios juntos. A disposição para enfrentar o que vier pela frente, mesmo com os obstáculos ainda presentes, se torna uma força unificadora que os mantém firmes no que escolheram. Não é um caminho fácil, mas o fato de estarem decididos a caminhar juntos já é um grande passo. O filme chega a um ponto de celebração, simbolicamente próximo do Natal, um momento de renovação, esperança e recomeço. A época festiva, com seu espírito de união e renovação, serve como pano de fundo para o casal, que agora tem a oportunidade de criar novas memórias juntos, construindo um futuro com base no amor que antes parecia perdido. O amor, que havia sido apagado pela distância e pelo tempo, agora ressurge mais forte e mais certo do que nunca. No encerramento, o casal se olha com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades e das escolhas que tiveram que fazer, o que realmente importa é o que estão dispostos a viver juntos. Este casal sempre foram grandes amigos na infância, mas o destino e a correria do dia a dia acabaram por os separar, e cada um seguiu a sua própria vida. Após muitos anos, algo que eles não imaginavam acontece. Enquanto estão a trabalho, eles acabam se hospedando no mesmo hotel. Um reencontro marcado por muita emoção e lembranças acontece. A partir deste momento, tudo fica diferente para o casal. Um amor que aparentemente tinha morrido há muitos anos reacende no coração dos dois. Agora, eles não conseguem mais seguir os seus caminhos longe um do outro. Barreiras terão que ser vencidas para que eles possam viver este grande amor. Disposição para enfrentar tudo e todos é o que não falta a este casal. Somos apresentados ao casal protagonista, que na infância sempre foram grandes amigos. Eles passavam seus dias juntos, rindo, explorando e criando memórias inesquecíveis. A amizade era pura, cheia de cumplicidade, e parecia que nada poderia separá-los. O vínculo entre eles era tão forte que parecia que estariam sempre um ao lado do outro, compartilhando os altos e baixos da vida. No entanto, com o passar do tempo, as exigências da vida adulta e os caminhos que ambos escolheram seguir os afastaram. A correria do dia a dia, os novos compromissos e as mudanças de vida os distanciaram de uma forma que nem perceberam totalmente. O contato foi diminuindo, e a amizade, que um dia parecia indestrutível, foi se dissipando. Cada um seguiu seu rumo, construindo sua vida, mas no fundo, as lembranças daqueles dias de infância continuaram guardadas, quase como uma saudade silenciosa, escondida em algum canto do coração. Essa parte do filme nos mostra o impacto do tempo e da distância, como fatores inevitáveis que transformam a vida das pessoas, separando-as sem que se perceba, mas sem apagar totalmente os sentimentos que marcaram o passado. A introdução prepara o terreno para o reencontro, sugerindo que, apesar de tudo, o vínculo entre os dois nunca desapareceu por completo. Algo inesperado acontece. O destino, com seu jeito misterioso e surpreendente, coloca o casal novamente no mesmo caminho. Depois de tantos anos separados, ambos se encontram, não por coincidência, mas por um giro do acaso, hospedados no mesmo hotel enquanto estão a trabalho. A surpresa é imensa para os dois. E a emoção que surge no reencontro é palpável. Eles se veem pela primeira vez após muito tempo, e a sensação de estar diante de uma lembrança viva da infância é quase mágica. O choque inicial dá lugar a uma conversa tímida, com olhares que dizem mais do que as palavras. As palavras começam a fluir naturalmente, como se o tempo não tivesse passado, e a cumplicidade que existia entre eles na infância começa a ressurgir. Durante o reencontro, ambos sentem uma mistura de saudade, surpresa
e uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. A conexão, que parecia ter ficado no passado, volta com intensidade, e as memórias dos tempos antigos começam a invadir as conversas. O hotel, que deveria ser apenas um local de descanso, se torna o cenário de um momento carregado de nostalgia e emoção. O casal revive alguns dos melhores momentos da infância, falando sobre suas vidas, suas experiências e o que aconteceu desde que se separaram. Cada história compartilhada parece aproximá-los ainda mais, e a química entre eles é inegável. Essa parte do filme é fundamental, pois marca o início de uma nova jornada, uma segunda chance que o destino dá aos dois. O reencontro é o ponto de virada da história, onde a tensão emocional começa a crescer, preparando o terreno para o que está por vir. O reencontro entre os dois começa a florescer de uma maneira inesperada. Após o impacto inicial da surpresa, o casal se vê cada vez mais envolvido um com o outro, e o que parecia ser uma simples amizade de infância começa a se transformar em algo muito mais profundo. A proximidade que cresce entre eles é quase palpável, e os sentimentos que ambos tentavam esconder começam a ressurgir de forma incontrolável. À medida que passam mais tempo juntos, conversando e se redescobrindo, percebem que o que sentiam um pelo outro na juventude nunca desapareceu completamente. A conexão que existia na infância não se tratava apenas de uma amizade, mas de um amor silencioso que, embora adormecido pelo tempo e pela distância, sempre esteve ali, esperando pela oportunidade de voltar à tona. Eles começam a reviver momentos passados, compartilhando olhares significativos e toques sutis que falam mais do que qualquer palavra poderia expressar. O amor, que parecia ter morrido junto com os anos que passaram, começa a reacender no coração de ambos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra trocada faz com que eles se percebam novamente, não apenas como amigos, mas como duas pessoas que têm algo especial, algo que nunca foi completamente superado. A tensão romântica que cresce entre eles é cheia de inseguranças, mas também de um desejo de explorar o que poderia ser. Eles começam a questionar seus próprios sentimentos, se perguntando se vale a pena dar uma chance a algo que, por tanto tempo, parecia perdido. Essa parte do filme é marcada pela descoberta do amor renovado, uma emoção que começa a surgir de forma intensa e inesperada. A narrativa explora com sensibilidade como o tempo pode fazer com que sentimentos adormecidos voltem à vida, transformando o reencontro em uma oportunidade para redescobrir o que eles verdadeiramente significam um para o outro. A partir daqui, as coisas começam a mudar de forma irreversível, e a história de amor que parecia ter ficado no passado ganha uma nova chance de florescer. O reencontro e o renascimento do amor começam a enfrentar os primeiros obstáculos reais. Embora o casal tenha redescoberto sentimentos que pareciam perdidos, a vida e as circunstâncias não facilitam as coisas. As barreiras, que estavam adormecidas durante todo o tempo que passaram separados, começam a se tornar mais visíveis e implacáveis. Ambos, agora conscientes do que sentem um pelo outro, se deparam com a complexidade das escolhas que terão que fazer. Eles têm vidas separadas, com compromissos, responsabilidades e expectativas que não podem simplesmente ser ignoradas. O casal se vê diante de dilemas internos e externos. Existe o medo de seguir em frente, o receio de que o amor que está ressurgindo entre eles não seja suficiente para superar tudo o que está em jogo. O passado e as decisões feitas ao longo dos anos começam a pesar, e o casal se questiona: vale a pena mudar tudo o que construíram até agora? Além disso, há também as expectativas de outras pessoas, que, de certa forma, forçam o casal a tomar uma direção diferente. O julgamento de amigos, familiares e até a pressão social colocam mais dúvidas sobre o que está acontecendo entre eles. Ambos tentam se convencer de que talvez o amor que estão sentindo não seja prático, que as mudanças necessárias são grandes demais e talvez seja melhor seguir em frente, cada um com seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, o amor que reacendeu em seus corações é forte demais para ser ignorado. As conversas entre os dois se tornam mais intensas e profundas, enquanto tentam entender o que realmente querem para o futuro. Eles não conseguem mais negar o que sentem, mas a insegurança, o medo
e as barreiras externas continuam a ser um desafio a ser superado. A tensão cresce à medida que se torna claro que algo precisa ceder, seja a coragem para enfrentar as mudanças necessárias ou a decisão de seguir cada um seu caminho, por mais difícil que seja. Essa parte do filme é uma reflexão sobre o quanto o amor verdadeiro é desafiador. Não se trata apenas de paixão e sentimentos, mas das escolhas difíceis que devem ser feitas para que o amor possa florescer em meio a um mundo de obstáculos. O casal está à beira de uma decisão importante, e a questão central passa a ser: será que o amor será suficiente para enfrentar todas as dificuldades que surgem? Depois de tanto lutar contra as barreiras que se impuseram, de questionar o que realmente queriam e de confrontar os medos e as inseguranças, ambos percebem que, para viver o amor que renasceu entre eles, precisam se arriscar. As dificuldades externas ainda existem, as expectativas dos outros, as responsabilidades que não podem ser ignoradas, mas o desejo de estar juntos, de recomeçar, supera tudo isso. Eles enfrentam suas próprias limitações e, com coragem, decidem dar uma chance ao que têm, sabendo que a felicidade não vem sem esforço. O casal começa a reconstruir a vida a dois, um passo de cada vez, superando os desafios juntos. A disposição para enfrentar o que vier pela frente, mesmo com os obstáculos ainda presentes, se torna uma força unificadora que os mantém firmes no que escolheram. Não é um caminho fácil, mas o fato de estarem decididos a caminhar juntos já é um grande passo. O filme chega a um ponto de celebração, simbolicamente próximo do Natal, um momento de renovação, esperança e recomeço. A época festiva, com seu espírito de união e renovação, serve como pano de fundo para o casal, que agora tem a oportunidade de criar novas memórias juntos, construindo um futuro com base no amor que antes parecia perdido. O amor, que havia sido apagado pela distância e pelo tempo, agora ressurge mais forte e mais certo do que nunca. No encerramento, o casal se olha com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades e das escolhas que tiveram que fazer, o que realmente importa é o que estão dispostos a viver juntos. Este casal sempre foram grandes amigos na infância, mas o destino e a correria do dia a dia acabaram por os separar, e cada um seguiu a sua própria vida. Após muitos anos, algo que eles não imaginavam acontece. Enquanto estão a trabalho, eles acabam se hospedando no mesmo hotel. Um reencontro marcado por muita emoção e lembranças acontece. A partir deste momento, tudo fica diferente para o casal. Um amor que aparentemente tinha morrido há muitos anos reacende no coração dos dois. Agora, eles não conseguem mais seguir os seus caminhos longe um do outro. Barreiras terão que ser vencidas para que eles possam viver este grande amor. Disposição para enfrentar tudo e todos é o que não falta a este casal. Somos apresentados ao casal protagonista, que na infância sempre foram grandes amigos. Eles passavam seus dias juntos, rindo, explorando e criando memórias inesquecíveis. A amizade era pura, cheia de cumplicidade, e parecia que nada poderia separá-los. O vínculo entre eles era tão forte que parecia que estariam sempre um ao lado do outro, compartilhando os altos e baixos da vida. No entanto, com o passar do tempo, as exigências da vida adulta e os caminhos que ambos escolheram seguir os afastaram. A correria do dia a dia, os novos compromissos e as mudanças de vida os distanciaram de uma forma que nem perceberam totalmente. O contato foi diminuindo, e a amizade, que um dia parecia indestrutível, foi se dissipando. Cada um seguiu seu rumo, construindo sua vida, mas no fundo, as lembranças daqueles dias de infância continuaram guardadas, quase como uma saudade silenciosa, escondida em algum canto do coração. Essa parte do filme nos mostra o impacto do tempo e da distância, como fatores inevitáveis que transformam a vida das pessoas, separando-as sem que se perceba, mas sem apagar totalmente os sentimentos que marcaram o passado. A introdução prepara o terreno para o reencontro, sugerindo que, apesar de tudo, o vínculo entre os dois nunca desapareceu por completo. Algo inesperado acontece. O destino, com seu jeito misterioso e surpreendente, coloca o casal novamente no mesmo caminho. Depois de tantos anos separados, ambos se encontram, não por coincidência, mas por um giro do acaso, hospedados no mesmo hotel enquanto estão a trabalho. A surpresa é imensa para os dois.
e a emoção que surge no reencontro é palpável. Eles se veem pela primeira vez após muito tempo, e a sensação de estar diante de uma lembrança viva da infância é quase mágica. O choque inicial dá lugar a uma conversa tímida, com olhares que dizem mais do que as palavras. As palavras começam a fluir naturalmente, como se o tempo não tivesse passado, e a cumplicidade que existia entre eles na infância começa a ressurgir. Durante o reencontro, ambos sentem uma mistura de saudade, surpresa e uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. A conexão, que parecia ter ficado no passado, volta com intensidade, e as memórias dos tempos antigos começam a invadir as conversas. O hotel, que deveria ser apenas um local de descanso, se torna o cenário de um momento carregado de nostalgia e emoção. O casal revive alguns dos melhores momentos da infância, falando sobre suas vidas, suas experiências e o que aconteceu desde que se separaram. Cada história compartilhada parece aproximá-los ainda mais, e a química entre eles é inegável. Essa parte do filme é fundamental, pois marca o início de uma nova jornada, uma segunda chance que o destino dá aos dois. O reencontro é o ponto de virada da história, onde a tensão emocional começa a crescer, preparando o terreno para o que está por vir. O reencontro entre os dois começa a florescer de uma maneira inesperada. Após o impacto inicial da surpresa, o casal se vê cada vez mais envolvido um com o outro, e o que parecia ser uma simples amizade de infância começa a se transformar em algo muito mais profundo. A proximidade que cresce entre eles é quase palpável, e os sentimentos que ambos tentavam esconder começam a ressurgir de forma incontrolável. À medida que passam mais tempo juntos, conversando e se redescobrindo, percebem que o que sentiam um pelo outro na juventude nunca desapareceu completamente. A conexão que existia na infância não se tratava apenas de uma amizade, mas de um amor silencioso que, embora adormecido pelo tempo e pela distância, sempre esteve ali, esperando pela oportunidade de voltar à tona. Eles começam a reviver momentos passados, compartilhando olhares significativos e toques sutis que falam mais do que qualquer palavra poderia expressar. O amor, que parecia ter morrido junto com os anos que passaram, começa a reacender no coração de ambos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra trocada faz com que eles se percebam novamente, não apenas como amigos, mas como duas pessoas que têm algo especial, algo que nunca foi completamente superado. A tensão romântica que cresce entre eles é cheia de inseguranças, mas também de um desejo de explorar o que poderia ser. Eles começam a questionar seus próprios sentimentos, se perguntando se vale a pena dar uma chance a algo que, por tanto tempo, parecia perdido. Essa parte do filme é marcada pela descoberta do amor renovado, uma emoção que começa a surgir de forma intensa e inesperada. A narrativa explora com sensibilidade como o tempo pode fazer com que sentimentos adormecidos voltem à vida, transformando o reencontro em uma oportunidade para redescobrir o que eles verdadeiramente significam um para o outro. A partir daqui, as coisas começam a mudar de forma irreversível, e a história de amor que parecia ter ficado no passado ganha uma nova chance de florescer. O reencontro e o renascimento do amor começam a enfrentar os primeiros obstáculos reais. Embora o casal tenha redescoberto sentimentos que pareciam perdidos, a vida e as circunstâncias não facilitam as coisas. As barreiras, que estavam adormecidas durante todo o tempo que passaram separados, começam a se tornar mais visíveis e implacáveis. Ambos, agora conscientes do que sentem um pelo outro, se deparam com a complexidade das escolhas que terão que fazer. Eles têm vidas separadas, com compromissos, responsabilidades e expectativas que não podem simplesmente ser ignoradas. O casal se vê diante de dilemas internos e externos. Existe o medo de seguir em frente, o receio de que o amor que está ressurgindo entre eles não seja suficiente para superar tudo o que está em jogo. O passado e as decisões feitas ao longo dos anos começam a pesar, e o casal se questiona: vale a pena mudar tudo o que construíram até agora? Além disso, há também as expectativas de outras pessoas, que, de certa forma, forçam o casal a tomar uma direção diferente. O julgamento de amigos, familiares e até a pressão social colocam mais dúvidas sobre o que está acontecendo entre eles.
Ambos tentam se convencer de que talvez o amor que estão sentindo não seja prático, que as mudanças necessárias são grandes demais e talvez seja melhor seguir em frente, cada um com seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, o amor que reacendeu em seus corações é forte demais para ser ignorado. As conversas entre os dois se tornam mais intensas e profundas, enquanto tentam entender o que realmente querem para o futuro. Eles não conseguem mais negar o que sentem, mas a insegurança, o medo e as barreiras externas continuam a ser um desafio a ser superado. A tensão cresce à medida que se torna claro que algo precisa ceder, seja a coragem para enfrentar as mudanças necessárias ou a decisão de seguir cada um seu caminho, por mais difícil que seja. Essa parte do filme é uma reflexão sobre o quanto o amor verdadeiro é desafiador. Não se trata apenas de paixão e sentimentos, mas das escolhas difíceis que devem ser feitas para que o amor possa florescer em meio a um mundo de obstáculos. O casal está à beira de uma decisão importante, e a questão central passa a ser: será que o amor será suficiente para enfrentar todas as dificuldades que surgem? Depois de tanto lutar contra as barreiras que se impuseram, de questionar o que realmente queriam e de confrontar os medos e as inseguranças, ambos percebem que, para viver o amor que renasceu entre eles, precisam se arriscar. As dificuldades externas ainda existem, as expectativas dos outros, as responsabilidades que não podem ser ignoradas, mas o desejo de estar juntos, de recomeçar, supera tudo isso. Eles enfrentam suas próprias limitações e, com coragem, decidem dar uma chance ao que têm, sabendo que a felicidade não vem sem esforço. O casal começa a reconstruir a vida a dois, um passo de cada vez, superando os desafios juntos. A disposição para enfrentar o que vier pela frente, mesmo com os obstáculos ainda presentes, se torna uma força unificadora que os mantém firmes no que escolheram. Não é um caminho fácil, mas o fato de estarem decididos a caminhar juntos já é um grande passo. O filme chega a um ponto de celebração, simbolicamente próximo do Natal, um momento de renovação, esperança e recomeço. A época festiva, com seu espírito de união e renovação, serve como pano de fundo para o casal, que agora tem a oportunidade de criar novas memórias juntos, construindo um futuro com base no amor que antes parecia perdido. O amor, que havia sido apagado pela distância e pelo tempo, agora ressurge mais forte e mais certo do que nunca. No encerramento, o casal se olha com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades e das escolhas que tiveram que fazer, o que realmente importa é o que estão dispostos a viver juntos. Este casal sempre foram grandes amigos na infância, mas o destino e a correria do dia a dia acabaram por os separar, e cada um seguiu a sua própria vida. Após muitos anos, algo que eles não imaginavam acontece. Enquanto estão a trabalho, eles acabam se hospedando no mesmo hotel. Um reencontro marcado por muita emoção e lembranças acontece. A partir deste momento, tudo fica diferente para o casal. Um amor que aparentemente tinha morrido há muitos anos reacende no coração dos dois. Agora, eles não conseguem mais seguir os seus caminhos longe um do outro. Barreiras terão que ser vencidas para que eles possam viver este grande amor. Disposição para enfrentar tudo e todos é o que não falta a este casal. Somos apresentados ao casal protagonista, que na infância sempre foram grandes amigos. Eles passavam seus dias juntos, rindo, explorando e criando memórias inesquecíveis. A amizade era pura, cheia de cumplicidade, e parecia que nada poderia separá-los. O vínculo entre eles era tão forte que parecia que estariam sempre um ao lado do outro, compartilhando os altos e baixos da vida. No entanto, com o passar do tempo, as exigências da vida adulta e os caminhos que ambos escolheram seguir os afastaram. A correria do dia a dia, os novos compromissos e as mudanças de vida os distanciaram de uma forma que nem perceberam totalmente. O contato foi diminuindo, e a amizade, que um dia parecia indestrutível, foi se dissipando. Cada um seguiu seu rumo, construindo sua vida, mas no fundo, as lembranças daqueles dias de infância continuaram guardadas, quase como uma saudade silenciosa, escondida em algum canto do coração. Essa parte do filme nos mostra o impacto do tempo e da distância, como fatores inevitáveis que transformam a vida das pessoas, separando-as sem que se perceba,
mas sem apagar totalmente os sentimentos que marcaram o passado. A introdução prepara o terreno para o reencontro, sugerindo que, apesar de tudo, o vínculo entre os dois nunca desapareceu por completo. Algo inesperado acontece. O destino, com seu jeito misterioso e surpreendente, coloca o casal novamente no mesmo caminho. Depois de tantos anos separados, ambos se encontram, não por coincidência, mas por um giro do acaso, hospedados no mesmo hotel enquanto estão a trabalho. A surpresa é imensa para os dois. E a emoção que surge no reencontro é palpável. Eles se veem pela primeira vez após muito tempo, e a sensação de estar diante de uma lembrança viva da infância é quase mágica. O choque inicial dá lugar a uma conversa tímida, com olhares que dizem mais do que as palavras. As palavras começam a fluir naturalmente, como se o tempo não tivesse passado, e a cumplicidade que existia entre eles na infância começa a ressurgir. Durante o reencontro, ambos sentem uma mistura de saudade, surpresa e uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. A conexão, que parecia ter ficado no passado, volta com intensidade, e as memórias dos tempos antigos começam a invadir as conversas. O hotel, que deveria ser apenas um local de descanso, se torna o cenário de um momento carregado de nostalgia e emoção. O casal revive alguns dos melhores momentos da infância, falando sobre suas vidas, suas experiências e o que aconteceu desde que se separaram. Cada história compartilhada parece aproximá-los ainda mais, e a química entre eles é inegável. Essa parte do filme é fundamental, pois marca o início de uma nova jornada, uma segunda chance que o destino dá aos dois. O reencontro é o ponto de virada da história, onde a tensão emocional começa a crescer, preparando o terreno para o que está por vir. O reencontro entre os dois começa a florescer de uma maneira inesperada. Após o impacto inicial da surpresa, o casal se vê cada vez mais envolvido um com o outro, e o que parecia ser uma simples amizade de infância começa a se transformar em algo muito mais profundo. A proximidade que cresce entre eles é quase palpável, e os sentimentos que ambos tentavam esconder começam a ressurgir de forma incontrolável. À medida que passam mais tempo juntos, conversando e se redescobrindo, percebem que o que sentiam um pelo outro na juventude nunca desapareceu completamente. A conexão que existia na infância não se tratava apenas de uma amizade, mas de um amor silencioso que, embora adormecido pelo tempo e pela distância, sempre esteve ali, esperando pela oportunidade de voltar à tona. Eles começam a reviver momentos passados, compartilhando olhares significativos e toques sutis que falam mais do que qualquer palavra poderia expressar. O amor, que parecia ter morrido junto com os anos que passaram, começa a reacender no coração de ambos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra trocada faz com que eles se percebam novamente, não apenas como amigos, mas como duas pessoas que têm algo especial, algo que nunca foi completamente superado. A tensão romântica que cresce entre eles é cheia de inseguranças, mas também de um desejo de explorar o que poderia ser. Eles começam a questionar seus próprios sentimentos, se perguntando se vale a pena dar uma chance a algo que, por tanto tempo, parecia perdido. Essa parte do filme é marcada pela descoberta do amor renovado, uma emoção que começa a surgir de forma intensa e inesperada. A narrativa explora com sensibilidade como o tempo pode fazer com que sentimentos adormecidos voltem à vida, transformando o reencontro em uma oportunidade para redescobrir o que eles verdadeiramente significam um para o outro. A partir daqui, as coisas começam a mudar de forma irreversível, e a história de amor que parecia ter ficado no passado ganha uma nova chance de florescer. O reencontro e o renascimento do amor começam a enfrentar os primeiros obstáculos reais. Embora o casal tenha redescoberto sentimentos que pareciam perdidos, a vida e as circunstâncias não facilitam as coisas. As barreiras, que estavam adormecidas durante todo o tempo que passaram separados, começam a se tornar mais visíveis e implacáveis. Ambos, agora conscientes do que sentem um pelo outro, se deparam com a complexidade das escolhas que terão que fazer. Eles têm vidas separadas, com compromissos, responsabilidades e expectativas que não podem simplesmente ser ignoradas. O casal se vê diante de dilemas internos e externos. Existe o medo de seguir em frente,
o receio de que o amor que está ressurgindo entre eles não seja suficiente para superar tudo o que está em jogo. O passado e as decisões feitas ao longo dos anos começam a pesar, e o casal se questiona: vale a pena mudar tudo o que construíram até agora? Além disso, há também as expectativas de outras pessoas, que, de certa forma, forçam o casal a tomar uma direção diferente. O julgamento de amigos, familiares e até a pressão social colocam mais dúvidas sobre o que está acontecendo entre eles. Ambos tentam se convencer de que talvez o amor que estão sentindo não seja prático, que as mudanças necessárias são grandes demais e talvez seja melhor seguir em frente, cada um com seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, o amor que reacendeu em seus corações é forte demais para ser ignorado. As conversas entre os dois se tornam mais intensas e profundas, enquanto tentam entender o que realmente querem para o futuro. Eles não conseguem mais negar o que sentem, mas a insegurança, o medo e as barreiras externas continuam a ser um desafio a ser superado. A tensão cresce à medida que se torna claro que algo precisa ceder, seja a coragem para enfrentar as mudanças necessárias ou a decisão de seguir cada um seu caminho, por mais difícil que seja. Essa parte do filme é uma reflexão sobre o quanto o amor verdadeiro é desafiador. Não se trata apenas de paixão e sentimentos, mas das escolhas difíceis que devem ser feitas para que o amor possa florescer em meio a um mundo de obstáculos. O casal está à beira de uma decisão importante, e a questão central passa a ser: será que o amor será suficiente para enfrentar todas as dificuldades que surgem? Depois de tanto lutar contra as barreiras que se impuseram, de questionar o que realmente queriam e de confrontar os medos e as inseguranças, ambos percebem que, para viver o amor que renasceu entre eles, precisam se arriscar. As dificuldades externas ainda existem, as expectativas dos outros, as responsabilidades que não podem ser ignoradas, mas o desejo de estar juntos, de recomeçar, supera tudo isso. Eles enfrentam suas próprias limitações e, com coragem, decidem dar uma chance ao que têm, sabendo que a felicidade não vem sem esforço. O casal começa a reconstruir a vida a dois, um passo de cada vez, superando os desafios juntos. A disposição para enfrentar o que vier pela frente, mesmo com os obstáculos ainda presentes, se torna uma força unificadora que os mantém firmes no que escolheram. Não é um caminho fácil, mas o fato de estarem decididos a caminhar juntos já é um grande passo. O filme chega a um ponto de celebração, simbolicamente próximo do Natal, um momento de renovação, esperança e recomeço. A época festiva, com seu espírito de união e renovação, serve como pano de fundo para o casal, que agora tem a oportunidade de criar novas memórias juntos, construindo um futuro com base no amor que antes parecia perdido. O amor, que havia sido apagado pela distância e pelo tempo, agora ressurge mais forte e mais certo do que nunca. No encerramento, o casal se olha com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades e das escolhas que tiveram que fazer, o que realmente importa é o que estão dispostos a viver juntos. Este casal sempre foram grandes amigos na infância, mas o destino e a correria do dia a dia acabaram por os separar, e cada um seguiu a sua própria vida. Após muitos anos, algo que eles não imaginavam acontece. Enquanto estão a trabalho, eles acabam se hospedando no mesmo hotel. Um reencontro marcado por muita emoção e lembranças acontece. A partir deste momento, tudo fica diferente para o casal. Um amor que aparentemente tinha morrido há muitos anos reacende no coração dos dois. Agora, eles não conseguem mais seguir os seus caminhos longe um do outro. Barreiras terão que ser vencidas para que eles possam viver este grande amor. Disposição para enfrentar tudo e todos é o que não falta a este casal. Somos apresentados ao casal protagonista, que na infância sempre foram grandes amigos. Eles passavam seus dias juntos, rindo, explorando e criando memórias inesquecíveis. A amizade era pura, cheia de cumplicidade, e parecia que nada poderia separá-los. O vínculo entre eles era tão forte que parecia que estariam sempre um ao lado do outro, compartilhando os altos e baixos da vida. No entanto, com o passar do tempo, as exigências da vida adulta e os caminhos que ambos escolheram seguir os afastaram. A correria do dia a dia,
Os novos compromissos e as mudanças de vida os distanciaram de uma forma que nem perceberam totalmente. O contato foi diminuindo, e a amizade, que um dia parecia indestrutível, foi se dissipando. Cada um seguiu seu rumo, construindo sua vida, mas no fundo, as lembranças daqueles dias de infância continuaram guardadas, quase como uma saudade silenciosa, escondida em algum canto do coração. Essa parte do filme nos mostra o impacto do tempo e da distância, como fatores inevitáveis que transformam a vida das pessoas, separando-as sem que se perceba, mas sem apagar totalmente os sentimentos que marcaram o passado. A introdução prepara o terreno para o reencontro, sugerindo que, apesar de tudo, o vínculo entre os dois nunca desapareceu por completo. Algo inesperado acontece. O destino, com seu jeito misterioso e surpreendente, coloca o casal novamente no mesmo caminho. Depois de tantos anos separados, ambos se encontram, não por coincidência, mas por um giro do acaso, hospedados no mesmo hotel enquanto estão a trabalho. A surpresa é imensa para os dois, e a emoção que surge no reencontro é palpável. Eles se veem pela primeira vez após muito tempo, e a sensação de estar diante de uma lembrança viva da infância é quase mágica. O choque inicial dá lugar a uma conversa tímida, com olhares que dizem mais do que as palavras. As palavras começam a fluir naturalmente, como se o tempo não tivesse passado, e a cumplicidade que existia entre eles na infância começa a ressurgir. Durante o reencontro, ambos sentem uma mistura de saudade, surpresa e uma sensação de que algo importante está prestes a acontecer. A conexão, que parecia ter ficado no passado, volta com intensidade, e as memórias dos tempos antigos começam a invadir as conversas. O hotel, que deveria ser apenas um local de descanso, se torna o cenário de um momento carregado de nostalgia e emoção. O casal revive alguns dos melhores momentos da infância, falando sobre suas vidas, suas experiências e o que aconteceu desde que se separaram. Cada história compartilhada parece aproximá-los ainda mais, e a química entre eles é inegável. Essa parte do filme é fundamental, pois marca o início de uma nova jornada, uma segunda chance que o destino dá aos dois. O reencontro é o ponto de virada da história, onde a tensão emocional começa a crescer, preparando o terreno para o que está por vir. O reencontro entre os dois começa a florescer de uma maneira inesperada. Após o impacto inicial da surpresa, o casal se vê cada vez mais envolvido um com o outro, e o que parecia ser uma simples amizade de infância começa a se transformar em algo muito mais profundo. A proximidade que cresce entre eles é quase palpável, e os sentimentos que ambos tentavam esconder começam a ressurgir de forma incontrolável. À medida que passam mais tempo juntos, conversando e se redescobrindo, percebem que o que sentiam um pelo outro na juventude nunca desapareceu completamente. A conexão que existia na infância não se tratava apenas de uma amizade, mas de um amor silencioso que, embora adormecido pelo tempo e pela distância, sempre esteve ali, esperando pela oportunidade de voltar à tona. Eles começam a reviver momentos passados, compartilhando olhares significativos e toques sutis que falam mais do que qualquer palavra poderia expressar. O amor, que parecia ter morrido junto com os anos que passaram, começa a reacender no coração de ambos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra trocada faz com que eles se percebam novamente, não apenas como amigos, mas como duas pessoas que têm algo especial, algo que nunca foi completamente superado. A tensão romântica que cresce entre eles é cheia de inseguranças, mas também de um desejo de explorar o que poderia ser. Eles começam a questionar seus próprios sentimentos, se perguntando se vale a pena dar uma chance a algo que, por tanto tempo, parecia perdido. Essa parte do filme é marcada pela descoberta do amor renovado, uma emoção que começa a surgir de forma intensa e inesperada. A narrativa explora com sensibilidade como o tempo pode fazer com que sentimentos adormecidos voltem à vida, transformando o reencontro em uma oportunidade para redescobrir o que eles verdadeiramente significam um para o outro. A partir daqui, as coisas começam a mudar de forma irreversível, e a história de amor que parecia ter ficado no passado ganha uma nova chance de florescer. O reencontro e o renascimento do amor começam a enfrentar os primeiros obstáculos reais. Embora o casal tenha redescoberto sentimentos que pareciam perdidos, a vida,
e as circunstâncias não facilitam as coisas. As barreiras, que estavam adormecidas durante todo o tempo que passaram separados, começam a se tornar mais visíveis e implacáveis. Ambos, agora conscientes do que sentem um pelo outro, se deparam com a complexidade das escolhas que terão que fazer. Eles têm vidas separadas, com compromissos, responsabilidades e expectativas que não podem simplesmente ser ignoradas. O casal se vê diante de dilemas internos e externos. Existe o medo de seguir em frente, o receio de que o amor que está ressurgindo entre eles não seja suficiente para superar tudo o que está em jogo. O passado e as decisões feitas ao longo dos anos começam a pesar, e o casal se questiona: vale a pena mudar tudo o que construíram até agora? Além disso, há também as expectativas de outras pessoas, que, de certa forma, forçam o casal a tomar uma direção diferente. O julgamento de amigos, familiares e até a pressão social colocam mais dúvidas sobre o que está acontecendo entre eles. Ambos tentam se convencer de que talvez o amor que estão sentindo não seja prático, que as mudanças necessárias são grandes demais e talvez seja melhor seguir em frente, cada um com seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, o amor que reacendeu em seus corações é forte demais para ser ignorado. As conversas entre os dois se tornam mais intensas e profundas, enquanto tentam entender o que realmente querem para o futuro. Eles não conseguem mais negar o que sentem, mas a insegurança, o medo e as barreiras externas continuam a ser um desafio a ser superado. A tensão cresce à medida que se torna claro que algo precisa ceder, seja a coragem para enfrentar as mudanças necessárias ou a decisão de seguir cada um seu caminho, por mais difícil que seja. Essa parte do filme é uma reflexão sobre o quanto o amor verdadeiro é desafiador. Não se trata apenas de paixão e sentimentos, mas das escolhas difíceis que devem ser feitas para que o amor possa florescer em meio a um mundo de obstáculos. O casal está à beira de uma decisão importante, e a questão central passa a ser: será que o amor será suficiente para enfrentar todas as dificuldades que surgem? Depois de tanto lutar contra as barreiras que se impuseram, de questionar o que realmente queriam e de confrontar os medos e as inseguranças, ambos percebem que, para viver o amor que renasceu entre eles, precisam se arriscar. As dificuldades externas ainda existem, as expectativas dos outros, as responsabilidades que não podem ser ignoradas, mas o desejo de estar juntos, de recomeçar, supera tudo isso. Eles enfrentam suas próprias limitações e, com coragem, decidem dar uma chance ao que têm, sabendo que a felicidade não vem sem esforço. O casal começa a reconstruir a vida a dois, um passo de cada vez, superando os desafios juntos. A disposição para enfrentar o que vier pela frente, mesmo com os obstáculos ainda presentes, se torna uma força unificadora que os mantém firmes no que escolheram. Não é um caminho fácil, mas o fato de estarem decididos a caminhar juntos já é um grande passo. O filme chega a um ponto de celebração, simbolicamente próximo do Natal, um momento de renovação, esperança e recomeço. A época festiva, com seu espírito de união e renovação, serve como pano de fundo para o casal, que agora tem a oportunidade de criar novas memórias juntos, construindo um futuro com base no amor que antes parecia perdido. O amor, que havia sido apagado pela distância e pelo tempo, agora ressurge mais forte e mais certo do que nunca. No encerramento, o casal se olha com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades e das escolhas que tiveram que fazer, o que realmente importa é o que estão dispostos a viver juntos. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.